Às vezes a vida ela parece sem sentido, mas isso não significa que ela não tenha valor. Oi, gente, eu sou a Dani Basso e hoje eu trago para vocês uma reflexão sobre o valor da existência, a brevidade da vida e o peso de querer controlar tudo. Você já sentiu que precisa resolver tudo? Que o mundo depende das suas mãos? E então você se dá conta de que por mais que você tente, você não consegue controlar tudo? Nós temos a ilusão de controle, sabe? Muitas vezes nós tentamos segurar o controle de tudo ao nosso redor. Dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, das nossas emoções e até dos eventos externos. Porém, isso pode nos levar a um desgaste emocional profundo, pois a vida ela é imprevisível. A brevidade da vida ela se revela quando nós percebemos que nem tudo depende de nós. Existem coisas que estão além do nosso alcance e nós precisamos aceitar isso. Precisamos aprender a aceitar isso. Essa aceitação ela não é um sinal de desistência, mas de sabedoria. Podemos controlar a nossa atitude, como nós reagimos às situações, mas há eventos que simplesmente nós não podemos mudar. E tá tudo bem. Por mais que não pareça, está tudo bem. A vida ela é breve, ela é preciosa e é importante valorizar o que está ao nosso alcance. Muitas vezes viver bem significa focar nas pequenas vitórias, no impacto que podemos ter e não nos desesperar com aquilo que nós não conseguimos resolver. Deixa eu te contar uma história. Quando eu passei pela depressão, que eu contei no vídeo anterior, né? Teve um episódio que hoje eu até dou risada, sabe, da situação. Mas naquele momento foi terrível. Eu estava num momento onde eu já estava com a depressão, com a síndrome do pânico, crise de ansiedade. Foi uns dias em que eu tinha parado de levar meus filhos na escola. Tinha mais ou menos uma semana, eu acho, que eu não saía de casa. Também não deixava ninguém tirar eles de perto de mim. E eu lembro que eles queriam ficar assistindo, porque assim como eu, eles sempre gostaram muito de filmes. Eles amam assistir. E eles estavam alucinados com o Nemo, sabe? Aquele filme do peixinho. E eles falaram pra minha mãe alguma coisa. Eu não me lembro bem direito como que foi. Mas eu sei que a minha mãe, né, na inocência dela e querendo alegrar eles, chegou na minha casa e apareceu com um aquário com 2 peixes. E eu estava vivendo um momento que era muito difícil. Eu estava me sentindo muito mal. Eu sentia que eu não tinha a capacidade de cuidar de mim mesma. E o pouco que me sobrava de energia, eu queria dedicar aos meus filhos, né? Cuidar deles. Mas eu não tinha capacidade de pegar uma responsabilidade a mais. E quando minha mãe chegou com aquele aquário, eu surtei, sabe? E meus filhos tá feliz da vida. Né, ela pegou e falou, minha filha, é 2 peixinhos só, né? De fato era, só 2 peixinhos, era um aquário assim, pequeno. Ela chegou feliz da vida com os peixes, com comida, com líquido para limpar a água, tal, redinha, tudo. E daí depois ela acabou indo embora. E eu tava fazendo terapia, claro. Eu fazia terapia todos os dias. Todos os dias a gente tinha essas conversas, porque naquela época as conversas terapêuticas elas eram diárias, porque eu tava realmente muito mal, eu não tava realmente bem. E eu lembro que eu liguei assim, né, e contei toda a história do aquário. E entrei numa crise real por causa de 2 peixinhos miniaturas. E daí ele pegou e me falou assim, Dani, calma, calma, fica calma. Não precisa fazer uma tempestade disso, não é para tanto, são apenas 2 peixinhos. E eu aleguei que eu não tinha capacidade naquele momento de ter mais uma responsabilidade. E daí ele falou pra mim, não, mas você não precisa fazer nada. É só dar comida, mudar a água 1, 2 vezes, sei lá, na semana e mais nada. Você não precisa dar carinho pros peixinhos, tirar ele da água, ficar com eles no colo, ficar cuidando do aquário. Eles vivem sozinhos. Você só precisa manter eles vivos. Enquanto você manter eles vivos, está tudo bem. E essa fala acabou se transformando num grande problema com o que veio depois, sabe? Junto com os meninos, tá? Eu alimentei o peixe, mentalizei, tá, ok, não é difícil, vamos dormir. No outro dia acordei com meus filhos gritando, em pânico, um choro de fundo, eu desci correndo as escadas para ver o que estava acontecendo. Um dos peixes simplesmente estava lá boiando, pela metade, havia só a metade de um dos peixes. O outro peixinho ele havia comido
a metade do outro. Vocês não têm noção o gatilho emocional que isso me gerou naquele momento. Eu não consegui manter um dos 2 peixes vivo nem 24 horas. Eu liguei pra minha mãe em pranto, eu não tava dirigindo nessa época, e ela veio aqui, nós fomos lá onde ela comprou, e eu cheguei lá histérica, e o cara não entendia nada, e eu chorando, as crianças chorando. Ele falou que a culpa não era dele, e eu só queria devolver o peixinho. E ele, sem entender nada, só me falava que ele não poderia me devolver o dinheiro e tal. E eu lá queria saber do dinheiro, eu só queria devolver o peixe com aquário e tudo. E foi o que eu fiz. Agora parece uma história engraçada, né? Porque passou. Mas naquele momento não foi. Eu vinha me sentindo incapaz. E eu não consegui manter o peixe vivo. E eu não conseguir manter esse peixe vivo me deixou muito, muito, muito mal. Na terapia daquele dia, nós chegamos à conclusão de que a resposta à minha histeria do dia anterior, e me falar que enquanto eu mantivesse o peixe vivo estaria tudo bem, foi uma colocação infeliz naquele momento. Mas nós seguimos com a terapia, e depois de muito escutar que existiam coisas que eu não poderia controlar e que a culpa de algumas coisas que aconteciam não eram minhas, depois de muito tempo isso me entrou na cabeça. E aonde que eu quero chegar com essa história? Na verdade, eu não poderia ter feito nada para mudar aquela situação. Eu não ia passar a noite lá cuidando do aquário, olhando como se fosse uma televisão, olhando para os peixes o tempo todo. Quem queria imaginar que um peixe iria matar o outro peixinho e comer pela metade, gente? Como que eu iria separar os dois se eles começassem a brigar? Demorou. Mas eu entendi que existem coisas e situações que eu não posso controlar. E não cabe a mim. Existem coisas que a culpa não é minha para mim carregar essa culpa. Ninguém, escuta bem, ninguém, por mais forte, inteligente ou capaz que seja, tem o poder de controlar tudo. Cada pessoa tem um limite emocional, físico e mental. Parte do sofrimento vem da tentativa de ultrapassarmos esses limites, de assumir a responsabilidade por coisas que não estão ao nosso alcance. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós começamos a entender que tentar resolver todos os problemas do mundo é impossível e é injusto com nós mesmos, sabe? Por exemplo, se você tem um amigo ou um familiar que está passando por uma situação difícil, você pode oferecer o seu apoio, o seu carinho, mas você não pode resolver os problemas emocionais ou os desafios que essa pessoa enfrenta. A nossa função é ficar ao lado dessa pessoa, sabe? E não carregar o fardo por ela. A vida, ela é imprevisível. E por mais que tentemos controlar ou prevenir certas situações, muitas delas simplesmente acontecem sem a nossa interferência. O controle que temos, ele está nas nossas reações e como nós lidamos com essas situações, mas não em evitá-las, sabe, por completo. Imagina, sei lá, você está num barco em meio a uma tempestade. Você pode ajustar as velas, o leme, mas você não pode controlar a tempestade. A chave está em você navegar o melhor possível, mas também entender que o mar, ele tem a sua própria força. Muitas vezes nós não conseguimos, sabe, ajudar, ou quando nós não conseguimos ajudar ou resolver algo, nós nos sentimos culpados, sentimos essa culpa e carregamos ela. No entanto, é fundamental entender que nem tudo depende de nós. A culpa surge quando acreditamos erroneamente que deveríamos, ter feito mais. A realidade é que algumas situações estão fora do nosso alcance. E por isso a culpa não pertence a nós. Assumir essa culpa pode ser um fardo emocional pesado e desnecessário. Lembre-se que a gente não pode curar as feridas emocionais dos outros, nem mudar as circunstâncias de cada pessoa. O que nós podemos fazer é oferecer a nossa presença, a nossa compreensão e apoio, mas o resultado final não depende exclusivamente de nós. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa está tentando carregar uma carga pesada, que não foi feita para ela. Ela não aguenta aquele peso porque ele é várias vezes mais o peso dela. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o bem-estar das outras pessoas que nós tentamos assumir os seus fardos.
Mas assim como a pessoa não pode carregar um peso acima da sua capacidade sem se ferir, né? Nós também não podemos carregar os problemas e as dores dos outros e do mundo nas nossas costas. Nós não devemos nos culpar por coisas que estão fora do nosso controle. A chave está em reconhecer os nossos limites, focar no que nós podemos fazer, sem carregar o peso do que não é a nossa responsabilidade. Nós precisamos aprender a aceitar os nossos limites, entender que não podemos controlar tudo à nossa volta. E o nosso valor, ele não depende disso. Cada pessoa é única, é insubstituível e com as suas ações, por menores que sejam, impactam o mundo ao redor. Quando falo da frustração, sabe, de não conseguir resolver todos os problemas do mundo ou da vida dos outros, eu quero reforçar que o nosso valor, ele não está em fazer tudo, mas em fazer o que é possível, com intenção e autenticidade, mesmo quando parece que as nossas ações não são suficientes. Nós devemos lembrar que o simples fato de existirmos já tem um impacto no mundo, sabe? Cada pequeno gesto, por, sei lá, mais imperceptível que pareça, ele contribui para algo maior. Imagine que talvez você não consiga resolver a dor emocional de um amigo ou de um familiar, mas a sua presença, a sua escuta e os pequenos momentos, sabe, de apoio já são insubstituíveis. A sua ação, ela não precisa ser grandiosa para ser significativa. Precisamos reconhecer que somos únicos, mesmo quando não conseguimos mudar tudo. Em vez de focar no que está fora do nosso controle, nós devemos reconhecer a singularidade, sabe, de cada um. O que nos torna insubstituíveis são as nossas ações genuínas, o nosso cuidado, a maneira como influenciamos o mundo a partir de quem somos. Não temos a obrigação de mudar tudo, mas temos o privilégio de deixar marcas, mesmo nas menores situações. Talvez, ao tentar resolver um problema, pode ser que o resultado final não esteja, né, ao nosso controle, mas a forma como nós tratamos as pessoas ao longo desse processo, com compaixão, com empatia, com paciência, já é uma transformação em si. O nosso impacto não está só nos grandes feitos, mas nas pequenas interações, sabe? Uma coisa que me machucava muito quando eu vivi esse período da depressão era que eu me culpava porque eu precisava fazer mais, porque eu não estava conseguindo dar conta de tudo, abraçar tudo, fazer tudo para todo mundo, sabe? E eu lembro que todas as vezes eu falava, eu não fiz nada, eu não construí um grande legado, eu não construí uma grande transformação no mundo, eu não tenho nada, eu não aportei nada. E isso me machucava, sabe? Eu me martirizava com isso. E daí eu lembro que aos poucos com a terapia, foi difícil eu me conscientizar das pequenas coisas que eu fazia, que era justamente isso que eu falei, ter compaixão, ajudar o próximo, estar próximo das pessoas, doar o meu tempo, doar o meu amor, tá ali ajudando, mas eu não conseguia enxergar aquilo, porque eu queria algo grande, eu queria um grande impacto, eu queria uma grande transformação no mundo, e eu ainda quero, porque eu acho que todos nós temos que deixar um grande legado, uma grande transformação, é o meu sonho da minha vida, transformar a vida das pessoas. Só que eu sei que isso tem um limite. Hoje em dia eu compreendi isso, de que existem coisas que estão ao meu alcance, mas eu não posso mudar a vida das pessoas em si. Eu posso ajudar elas a transformarem, mas a decisão cabe a elas. Eu não posso decidir por elas. Eu não posso controlar essas as ações e nem as emoções delas, sabe? Então, o geral impacto, ele vem em pequenas coisas e não numa grande. É como o nosso próprio crescimento. Nós precisamos plantar com uma sementinha que vai virar um brotinho pequenininho e que vai começar a enraizar aos poucos para depois crescer. É disso que se trata. Então, as pequenas ações, elas nascem assim. Para um dia ela ser grande, ela tem que nascer pequena.
Então, quando nós refletimos sobre não carregar o fardo do mundo nas costas, nós podemos entender que muitas vezes o impacto mais poderoso vem das interações do dia a dia e não do resolver grandes problemas. O valor da nossa existência, ele se manifesta em como nós tratamos os outros, em como nós nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Mesmo que você não conseguir ajudar alguém em uma grande decisão, a sua própria escuta ativa, o seu abraço, o seu simples "eu tô aqui para você", tudo isso pode ser o que aquela pessoa precisa, sabe? A sua própria existência é o que faz a diferença e não necessariamente o resultado final. O nosso valor, ele não depende do controle que exercemos sobre o mundo, mas sim de como nós agimos dentro dos limites que nós temos. A brevidade da vida, ela nos lembra que nós não precisamos resolver tudo, mas sim que as nossas ações, por menores que pareçam, elas são valiosas e insubstituíveis. Cada pessoa é uma peça única e o impacto das suas ações reverbera, sabe, de formas que muitas vezes nem conseguimos perceber. Soltar o fardo de tentar controlar o incontrolável nos libera para viver de uma forma mais plena e com propósito, sabe? Reconhecendo que existir e fazer o melhor possível já é o suficiente. A vida nem sempre faz sentido de imediato e às vezes parece que as nossas ações não fazem diferença, mas saiba que faz, que você importa, mesmo quando você sente que não. Mesmo nos momentos mais desafiadores, há valor em simplesmente existir. A gratidão pela vida, ela não está apenas nos dias ensolarados, mas na força que nós encontramos para atravessar essas tempestades. Você até hoje enfrentou todos os seus dias mais difíceis, e o fato de você estar aqui tentando, enfrentando, isso já significa muito. A vida sempre faz sentido, mesmo que por enquanto você ainda não tenha percebido. Confie no seu processo, porque você importa, a sua vida importa profundamente. É isso, gente. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você não me segue ainda, comece a seguir, deixe seu like, deixe um comentário, me ajude a espalhar essa mensagem. E mais uma vez, lembre-se que você é mais forte do que você pensa e você merece viver a sua melhor versão. Mais uma vez, obrigada por assistir até o final e até a próxima.